Boa tarde, crianças do terceiro ano. Hoje nossa aula de ciência de hoje, nós vamos corrigir a revisão que eu passei na aula passada. Mas nós vamos rever um pouquinho o que nós estudamos, né? Para que vocês relembrem e possam fazer uma boa avaliação. Nós estudamos a luz, não foi? Nesse bimestre. Nós vimos que a luz, ela pode nos facilitar a enxergar, não é isso? Os nossos olhos é o órgão da visão, mas nós só conseguimos enxergar se tiver iluminação, né? Se não tiver iluminação, a gente não consegue enxergar, não é isso? Então, a luz ela facilita, faz com que a gente possa enxergar os objetos. Então, os nossos olhos é o órgão da visão. Observe aqui que nossos olhos têm os seguintes órgãos, né? Tem as partes que compõem a visão, tem a pupila, né? Tem as pálpebras, tem os cílios, né? Nós devemos ter cuidado com nossos olhos, não é isso? E a luz e os objetos o objeto pode ser opaco, não é isso? Opaco, que não deixa a luz passar. Pode ser transparente, que deixa a luz passar, né? O opaco são esses daqui, ó. São opacos. Esse e esse. E esse daqui são transparentes. O óculos e as lentes, né, são transparentes. Mas tem esse copo aqui, pode ser translúcido, né? Ele é coloridinho, mas você consegue visualizar de um lado para o outro, mas só que a imagem não é bem nítida. Ele é chamado de opaco, né? Nós vimos que a luz, né? Os meios podem ser transparentes, translúcidos e opacos, como vocês viram aqui, ó. Transparente, que você consegue ver com nitidez de um lado para o outro, que a luz atravessa. Os translúcidos você não vê de forma nítida, você vê de forma ofusca, né? E o opaco, a luz não passa, né? Você não consegue visualizar o que está por trás. Então, o corpo é opaco. E a luz, né? A sombra, você vê que a luz ela se propaga em linha reta e em todas as direções, tá vendo? A luz se propaga em linha reta, vai retinho para o olho e em todas as direções. A gente só consegue enxergar porque a luz que vai até o objeto, ele reflete e vai até o nosso olho. Por isso que a gente consegue ver, porque a luz atinge o objeto e depois reflete, né? Há uma reflexão da luz até o olho, aí leva até o nosso cérebro e volta a imagem, a gente consegue enxergar, tá bom? Então, e a sombra? A sombra é quando o objeto, ó, a luz não consegue ultrapassar o objeto, aí forma a sombra, né? Você vê aqui a mão dela, a luz chegou aqui na mão dela, a luz não conseguiu ultrapassar a mão, então formou a sombra, né? Forma a sombra nos corpos opacos. E a refração da luz, como é que ocorre a refração? Quando a luz passa de um meio para o outro. Aqui passou do ar para a água. Você vê assim que ocorre, pensa que a colher quebrou. Não, porque ocorreu a diferença na velocidade de refração da luz. Então, quando a luz passa de um meio para o outro, ela diminui sua velocidade de refração. Então, a gente diz que o corpo ocorre uma refração, quando ocorre a mudança de um meio para outro, né? Ocorre a refração. E os espelhos, né? Nós vimos aqui que é possível, né, você ver com nitidez através de um espelho que é uma superfície plana e polida, né? Os espelhos são superfícies planas e polidas. Você consegue visualizar, né? Através de uma colher de metal, através da água, né? E o cuidado com os olhos, quando devemos olhar diretamente para o sol, devemos ter o cuidado, né, com a higiene dos olhos. E tem aqui uma revisãozinha, ó, atividade. Escreva neste labirinto, encontre no labirinto, o único caminho que forma uma frase com sentido. Vocês encontraram? Vamos ler.
Quem foi que encontrou? Vamos ver. As pálpebras e os cílios servem para proteger os olhos. Viu? Vamos repetir a frase. As pálpebras e os cílios servem para proteger os olhos. Muito bem. A segunda questão. Escrever V para verdadeira e F para falsa. Tá lá. Quando a luz atinge uma superfície lisa, como essa aqui, ela é refletida e é possível enxergar a imagem formada, né? Então aqui é verdadeira. Quando a luz atinge uma superfície lisa, como essa, é possível ser refletida e é possível enxergar a imagem formada, né? Aqui, ó, refletiu aqui a imagem formada. Vamos ver a outra. Esse fenômeno também pode acontecer quando a luz incide em objetos polidos, como uma colher de metal, verdadeira, né? Quando você pegar uma colher de metal, você colocar a sua frente, você consegue ver a sua imagem, né? Que é uma superfície lisa e polida, no caso de metal. A luz passou do ar para a água, mudou de direção e a imagem ficou translúcida. É falsa, né? Se muda de direção, a imagem não fica translúcida, fica como se tivesse quebrada, né? Não é translúcida, então aqui é falso. É possível enxergar a imagem formada porque os raios de luz atingem uma superfície opaca, falsa, né? Superfície opaca, a gente não consegue visualizar a imagem, que a luz não atravessa a superfície opaca. Então aqui é falso. Revisando o que estudamos, vamos lá. Amanhã vocês vão fazer a prova, vão tirar 10, tá bom? O olho é o órgão da visão, mas é preciso luz para que seja possível enxergar, não é isso? Se tiver o olho e não tiver a luz, você não consegue enxergar, né? No escuro. Quando há muita luz, o que acontece? A abertura da pupila diminui, não é isso? Quando há pouca luminosidade, a abertura aumenta, não é isso? As pálpebras também tendem a se fechar quando há excesso de luz. Muito bem. Os raios luminosos atravessam os materiais transparentes. Ao atravessar os materiais translúcidos, não é possível enxergar nitidamente. Os materiais opacos não são atravessados pelo raio de luz. Muito bem. A luz se propaga em linha reta e em todas as direções. A luz se propaga em linha reta e em todas as direções. A luz pode ser refletida quando incide sobre um objeto ou uma superfície, né? Os espelhos são superfícies lisas e muito polidas que refletem a luz, né? As pálpebras e os cílios servem para proteger os olhos e as lágrimas mantêm a umidade. Para cuidar dos olhos, deve-se evitar tocá-lo e nunca olhar diretamente para o sol. Não é isso, pessoal? Agora vamos para a revisão. Espero que vocês tenham respondido. Agora vamos corrigir a revisão. Marque com X a resposta correta. Para enxergar é preciso o quê? Brilho, calor ou luz? Luz. Você vai marcar aqui, luz. Quem marcou luz, parabéns. Item B. Os materiais transparentes, vamos ver. Transparentes são atravessados por raios luminosos e não podemos ver com nitidez através deles? Falso, né? Não marca. Os materiais transparentes não são atravessados por raios luminosos? Falso. Os materiais transparentes são atravessados por raios luminosos e podemos ver com nitidez através deles. Então, isso aqui é a correta, né? Você vai marcar essa.
os materiais transparentes são atravessados por raios luminosos e podemos ver com nitidez através deles, correto? O item C. Quando há muita luminosidade, o que acontece com a nossa pupila? Aumenta de tamanho, diminui de tamanho ou o tamanho não se altera? Quando há muita luminosidade, a pupila diminui de tamanho, né? Muita luminosidade, as pupilas diminuem de tamanho. Então, vai marcar isso aqui, ó. O item D. A luz não atravessa. O que é que a luz não atravessa? Os materiais translúcidos? Não. Os materiais opacos? Sim. A luz não atravessa os materiais opacos. Então, você vai marcar esta aqui. Os transparentes, a luz atravessa, né? Então, a resposta seria essa. A luz não atravessa os materiais opacos. A letra E. Como se chamam as superfícies lisas e polidas que refletem a luz? Chama óculos, espelhos ou lentes? Espelhos. Como se chama as superfícies lisas e polidas que refletem a luz? Os espelhos, né? Por isso que a gente consegue se ver, porque o espelho reflete a luz, né? A lente, o óculos não reflete, né? A outra, complete as frases, tá? Vamos ver. O órgão da visão é o olho, né? O olho é o órgão da visão. A luz se propaga em linha reta. A luz pode ser refletida quando incide sobre um objeto ou uma superfície, né? A luz pode ser refletida quando incide sobre um objeto ou uma superfície. Letra D. A luz se propaga em todas as direções, né, pessoal? A luz se propaga em todas as direções. Observe a imagem ao lado e agora responda. Aqui, ó, está vendo aqui a bailarina e aqui a imagem dela, né? Ou a sombra dela. A sombra vista no fundo do palco é da bailarina? Explique sua resposta. Sim ou não? Não, porque a posição da bailarina é diferente. Observe aqui a posição dela e observe a posição dessa. Então, essa aqui não é a imagem da bailarina, né? Não é a sombra da bailarina, porque porque a posição da bailarina é diferente da posição da sombra, vista no fundo do palco. Então, essa aqui não é a imagem, não é a sombra da bailarina. Só você observar a posição que está diferente. A quarta. Que cuidados as pessoas devem ter com os olhos? As pessoas devem evitar tocar nos olhos, né, com as mãos sujas, nunca olhar diretamente para o sol, entre outros cuidados, né? Entre outros cuidados, mas os principais é esse. Não tocar nos olhos com a mão suja, não olhar diretamente para o sol, ter os cuidados, né, de higiene. Então, é nossa revisão para avaliação. Espero que vocês tenham respondido, corrigido e estudem para a prova, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.